não a ela propriamente dita, a unção que está sobre ela. E para isso você precisa, para integrar a vida da igreja, você precisa se submeter uns aos outros. A Bíblia diz isso. Se você não tem dificuldade de se submeter, você precisa reconhecer talvez o Senhor, porque Ele se submeteu ao Pai e veio pela missão para morrer por mim e por você. Ser batizado é um outro passo para a pessoa que se converte e ela se envolver na vida da nossa igreja, no nosso ambiente. Aí todo o nosso envolvimento, toda a estratégia de música, de decoração, é para que pessoas cheguem na vida da igreja, tenham uma experiência sozo, que é a experiência da salvação completa. Amém. No corpo, alma, no espírito. E aí ela queira fazer aquilo que Jesus fez, se batizou. Então nós precisamos também ter isso claro na nossa cabeça. Essa imersão de liderança é para você falar: o que eu estou fazendo essas pessoas aqui na célula? Eu estou evangelizando elas, eu estou dando palavra de Deus para elas, para levá-las ao batismo. E o próximo passo, ser batizado no Espírito Santo. Todo crente precisa ser batizado no Espírito Santo. Posso ouvir um amém por isso? Amém. O crente que não é batizado no Espírito Santo, ele não tem a vida dele espiritual ativa. Olha, Jesus só começou o ministério dele depois que ele foi batizado nas águas do Jordão, e logo o Espírito Santo veio e falou: este é meu filho. Ele teve um selo do Espírito Santo. Dali por diante o ministério de Jesus foi acionado. Não tem como a pessoa falar que é crente e ela não é batizada no Espírito Santo. Agora, eu não posso. O que os pastores, o que a instituição, o que a igreja pode proporcionar para você ser batizado no Espírito Santo? Um ambiente, amém, um local, sabe, um ambiente de presença de Deus, um ambiente de santidade, um ambiente de unção. E você, qual é a sua função? Desejar. Amém. Eu desejo ardentemente ser batizado no Espírito Santo. Eu desejo ardentemente ser cheio. Todos os dias da minha vida eu falo para o Senhor: enche-me, Senhor. Eu preciso da tua unção, eu preciso da tua graça. Eu não sei fazer isso sozinho. E aí a Bíblia logo me lembra que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Então nós precisamos ser cheios disso. Então isso é algo importante demais para você viver uma liderança extraordinária, uma liderança expressiva na vida das pessoas. É conduzir as pessoas e você também, cada dia mais ser cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Outra coisa que nós precisamos fazer é frequentar as células, ser parte das células. E as pessoas que estão ali na nossa célula, você precisa entender que ela não é uma pessoa só, ela é um propósito de Deus, ali associado a você, recebendo da sua vida, recebendo da sua casa. Então você vai conduzi-la até esse batismo, o batismo do Espírito Santo, e você vai inseri-la nessa questão da liderança. Olha, fulano, você vai liderar uma célula. Ah, pastor, mas o cara não sabe ler direito. Investe na vida dele, como Cristo investiu na sua vida. Ah, pastor, mas ele não tem uma aparência boa, não tem uma dicção boa, às vezes ele não sabe falar, às vezes ele não sabe se comportar. Ensina para ele. O problema é que nós queremos pessoas prontas. Alô, mas eu quero falar para você que você não estava pronto quando o Senhor te achou. Você está em obras, eu estou em obras, nós estamos em obras. O Senhor está nos construindo, Fernanda, dia a dia, com paciência. Como um oleiro pega um vaso de barro, ele vai te construindo, e o vaso momentaneamente precisa se quebrar na mão do oleiro. Não é o oleiro que quebra o vaso, não é você que bate na pessoa, você está perto e deixa o Espírito Santo fazer a função dele. Às vezes nós queremos fazer que a pessoa: nossa, fulano de tal já tem 10 anos de crente, até agora ele está fazendo isso. Querido, tenha paciência, ame esse irmão, gere um ambiente de glória na sua célula. Gera um ambiente de glória na vida da igreja. Gera expectativa no coração desse irmão para estar vindo com um culto. Olha, irmão, o outro, não, mas outro culto, pois é, não vai ser igual o outro. Nenhum culto é igual. Amém. Nenhuma reunião dos santos é igual. Amém. Toda vez que a pessoa vem, a pessoa recebe uma palavra. Olha, então crie um ambiente, integre ela nesse ambiente da sua célula, da onde os seus olhos estão vendo. Você precisa estar vendo alguma coisa. Posso ouvir um amém? Amém? Você precisa estar vendo, você precisa estar enxergando algo, porque Jesus, ele enxergava as coisas, ele não fazia as coisas de qualquer maneira. Eu quero ler para você uma passagem daqui a pouco. Nós vamos compartilhar algo aqui da parte de Deus, para você entender o que é um crescimento, qual que é a proposta de Cristo para mim e para você, esse crescimento extraordinário. Você precisa ser um discípulo de Cristo. Isso vai acontecer quando você decidir crescer. Anotei isso aqui. Você vai ser um discípulo de Cristo quando você decidir crescer, decidir largar as coisas de menino, decidir largar as coisas de criança espiritual e falar assim: eu quero ser um discípulo de Cristo.
Eu quero fazer da minha vida uma placa sinalizadora, entre aqui, entre aqui. Eu quero ser um discípulo. O que Cristo fez, eu quero fazer. Como Cristo comportou, eu quero me comportar. Isso é uma decisão, querido, e isso dói. Fala comigo, crescer dói. Crescimento dói, querido. Crescimento dói. Olha, o ambiente vou usar essa história. O ambiente de uma mãe gestando uma criança, quando ela está gestando, muito provável que dentro do útero da mulher, ali está tudo quentinho, está protegido, o útero dela ali tem alimento, tem tudo que precisa ali para um ambiente seguro e saudável. Entra ali um pouco de luz, ou entra ali um pouco talvez de som, mas é um ambiente saudável. Mas um parto, querido, o parto é algo crítico com a criança. Porque quando ele sai para fora, eu vi todos os partos dos meus filhos, quando ele sai para fora, seja ele normal, seja ele cesárea, seja ele de fósforo, que hoje em dia nem faz mais, é um parto agressivo. Então quando a criança sai para fora, para ela respirar, os pulmões dela, quando ela tem contato com o oxigênio, queima, arde. Ele não chora porque a pessoa vai, e é necessário que ele tenha aquela explosão para poder ali sair para fora, que estava talvez impedindo ele respirar. Quando os olhos da criança abrem para a luz entrar, não é confortável para ela. Ela enxerga a luz. Você pode ver que as crianças nascem com o olho assim, pequenininho, porque ele está se protegendo. Olha, o parto não é bom com a criança, porque ele sai de um ambiente de conforto, de nutrição, para um ambiente de exposição, para um ambiente de vida. Mas olha, muitas pessoas às vezes, eles continuam vivendo uma vida de útero, uma vida dentro de incubadora, seja na casa, seja na família, seja na sua liderança. Olha, na sua liderança, a sua liderança precisa explodir, ela precisa nascer. Amém. Nascer. O que é nascer a liderança? Pastor, eu preciso realmente entender isso melhor. Olha, você nasceu para influenciar. Você não nasceu para ser influenciado. Você nasceu para influenciar. Aleluia. Você nasceu para influenciar. Só acompanha essa moça ali, por favor. Acompanha ela aí. Orienta ela aí, por favor. Acompanha ela aí. Dá uma assistência. Então, nasceu para influenciar. Você não nasceu para ser simplesmente um produto do meio. Não. Deus te fez com o propósito de influenciar pessoas. Glória a Deus. De assim, gerar pessoas. E esse parto, você vai ser, muitas vezes eu agora estou fazendo essa função de ser aquele que está te fazendo um parto. Estou te puxando para fora. Mas você vai ser aquele que vai trazer outros para fora logo. E aí isso vai fazer toda a diferença. Mas para você fazer esse parto, você precisa entender como é que funcionam as coisas. Muitas vezes, na vida da igreja, as pessoas vêm para a vida da igreja e elas vêm culto, saem de culto, vêm culto, saem de culto, mas ela não entende o projeto de Deus para a vida dela. Eu estou aqui, nós como igreja Sozo, o nosso propósito é fazer você entender que você nasceu com o propósito de gerar as pessoas. Amém? Olha aqui, olha. Olha sua Bíblia lá no livro de Lucas, de Mateus 9. Mateus 9, 35. Aleluia. Crescer dói, querido. Crescer dói, mas é bem menos doloroso do que ter uma vida medíocre. Crescer dói, mas é bem menos doloroso do que ter uma vida medíocre. Para ter uma vida medíocre dói muito mais do que crescer. Ter uma vida medíocre dói muito mais do que crescer. Você precisa crescer, dói, mas dói menos do que não ter uma vida relevante. Olha, passar uma vida toda sem fazer diferença na vida de ninguém é muito frustrante. Tem pessoas que ela procura se realizar em coisas, mas na verdade o propósito é a pessoa crescer no Senhor. Mateus 9, versículo 35. Quero ler com vocês aqui um pouco e nós vamos compartilhar sobre isso. Para crescer você precisa mergulhar em novos processos. Fala comigo, eu vou mergulhar em novos processos. Para crescer você precisa mergulhar em novos processos. Amém. Você não pode ficar estacionado, você precisa mergulhar. Eu vou cair para dentro disso, eu vou avançar. Por exemplo, quando você quer crescer no conhecimento, você precisa entrar na faculdade. Você pode pensar assim, olha, pois eu vou ficar 5 anos na faculdade. Pois é, os 5 anos, Paulo, vai passar de toda maneira. Aí, ó. Só que você pode chegar do outro lado muito maior, muito mais preparado, ou ficar, às vezes, vendo as pessoas passar os 5 anos. Tem pessoas que não querem entrar.
Mas precisa entrar, porque quando ela entra, a vida dela toma uma outra dimensão. Deus é um Deus processual. Amém. Não deixa, sabe, aquele menino do mundo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é do diabo, meu irmão. Você vai tomar a direção da sua vida a partir de hoje. Amém. Você não vai andar por emoção, você vai andar pelo propósito de Deus na sua Amém. vida. E quando vir as ondas, você vai saber quem está no seu barco. Amém. As ondas vão vir, vai vir a tempestade impetuosa, o céu vai ficar preto, ela estou tranquilo. O pessoal vai pensar, você não está nervoso? Não, eu estou tranquilo e favorável. Eu sei quem está no barco comigo. Aleluia. E o meu barco não vai afundar. Pelo contrário, meu barco vai ser um abrigo para outras pessoas entrar. Querido, vai ser no dia que você menos puder, vai ser no dia que Deus vai te usar. Amém. Vai ser no dia que você menos tiver dinheiro, vai ser no dia que você vai ter uma palavra que a riqueza vai chegar. Aleluia. Eu vejo pessoas na esquina do propósito concluído na vida dela, abrindo mão na esquina na onde o milagre dela estaria. Amém. Querido, preste atenção, quando você olha para a Bíblia, um olhar assim, deixa eu perceber isso, todas as vezes que viu uma situação difícil, era um momento da manifestação do poder de Deus. Aleluia. Era um momento, é um momento, e você, líder, você não vai fazer isso de qualquer maneira, você vai fazer isso, vivendo isso, consciente do que está vivendo. Posso ouvir um amém? Amém. Porque Deus não quer para você, Senhor, eu não sei todas as coisas, não, Deus não vai te deixar órfão, você não vai ser pego de surpresa. Homens de Deus, mulheres de Deus, não são pegos de surpresa. Eles sabem o que está acontecendo. Pastor, mas eu estou vivendo um tempo de deserto, um tempo difícil e tal. Só vai melhorar. Olha, Deus está preparando algo poderoso para mim e para você. Não desiste, não sai da posição. Agora, você precisa saber como se comportar dentro dessa situação. Porque a sua maneira de comportar dentro do deserto é que vai determinar se você vai sair ou não. Se você for rebelde, você pode ficar lá 40 anos. Se você se submeter, você pode passar por ele rapidamente e transformar um deserto em um oásis. Olha, eu vejo instalações agora lá em Dubai, no meio do deserto, tem gente com dinheiro faz maravilhas. No meio do deserto, faz coisas grandiosas, suntuosas. Todo recurso do céu já está dentro de você. Não vai te faltar nada em Cristo Jesus, não vai te faltar nada. Só que precisa ter um coração queimando e um coração disposto, e não é um coração covarde de falar assim, ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém pode fazer isso por mim. Não é isso. Deus não quer isso. Deus quer uma pessoa com o coração alinhado com o coração dele. Não, eu posso todas as coisas comigo naquele que me Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Querido, fulano está passando, você é crente, mas está passando por dívida. Querido, se tem uma circunstância, o poder de Deus vai se manifestar. É na minha fraqueza que o poder de Deus vai se manifestar. Vai olhando, fica assistindo, vê esse cinema, senta aí e vê esse cinema. Você vai ver a glória desta casa será maior do que a dantes. É assim que as coisas vão acontecer. Algumas pessoas vão assistir, outros vão ser participantes. Mateus 9,35, deixa eu ler isso com você. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando todo tipo de enfermidade e doença. Estou lendo na tradução NVT. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Fala comigo, ovelhas sem pastor. Versículo 37, disse aos discípulos, a colheita está grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores, algumas traduções falam ceifeiros, os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peça que eles enviem mais trabalhadores para os seus campos. Jesus não orou por mais semeadores, ele orou por mais ceifeiros. Olha, nós temos uma falsa ideia que quando a bênção de Deus chegar na minha vida, as coisas vão ser mais fáceis. Meu Deus, a bênção chegou. Quando chegar o tempo da colheita na minha vida, vai ser mais fácil. Só que Deus não orou para vir mais gente para jogar semente na terra. Não, essa parte é a parte fácil. Quem aqui já esteve na roça e já desenvolveu com coisa agrária, sabe? Eu percebo que quando eu vejo na cidade do interior, quando eu vou, quando há um tempo de colheita de determinado tipo de cultura, a cidade, eles importam trabalhadores, vem gente do Nordeste para colher café, vem gente, ônibus que vem para poder trabalhar. Por quê? Por que isso? Porque o dia da colheita dá mais trabalho do que o dia da plantação. Quando se implanta, é mais fácil, mas no dia de colher, demanda mais trabalhadores. Por que o Senhor falou isso? Porque a colheita
já estava no tempo oportuno. Só que os trabalhadores para colher eram poucos. Na obra de Deus, muitas pessoas vão querer vir para receber, mas poucas pessoas são aquelas que vão querer dar. Pegar com você na visão. Qual que é a visão dessa igreja? É uma célula, é um discipulado, é estar junto. Amém. Nessa comunhão. Nós não somos uma igreja de você entrar aqui e sair sem dar o seu nome, sem ter relacionamento. Não, nós somos uma igreja que você vai se relacionar e vai se expor e vai ficar exposto, mas a luz de Deus vai chegar aonde há treva na sua vida, por meio da palavra de Deus. Aonde houver treva na sua vida, a luz de Deus vai entrar. Amém. A luz, porque primeiro nós estamos orando. Nós oramos mesmo. Oramos, jejuamos, declaramos, oramos em língua sobre a sua vida, sobre a sua casa, e a luz de Deus vai entrar. E a luz de Deus vai entrar. Querido, se você almeja algo no Senhor, interessante, né? O Senhor, ele fala com os discípulos. Olha para você ver o texto aqui, no versículo 35, ele fala: Jesus andava por todas as cidades. Olha, se você quer ver se Deus está movimentando no lugar, precisa haver movimento. Você quer ver se Deus está movendo naquele lugar, precisa haver, está andando. As coisas precisam estar acontecendo. Olha, Deus não age em lugar que está parado. Deus não age em água parada. Deus é um Deus de movimento. Amém. Ele movimenta para poder eu e você termos oportunidade de se envolver nesse movimento. Todo mundo pode servir. Amém. Todo mundo pode servir no reino de Deus. Amém. Olha aqui, olha. Todos os povoados da região, ensinando na sinagoga, anunciava as boas novas do reino de Deus, curando todo tipo de enfermidade e doença. O propósito de Deus é curar pessoas. Curar pessoas. Se você se envolve com uma liderança, você está envolvido com isso, com curar outras pessoas. Curar com o quê? Com cura na alma, cura física, né? Cura às vezes de traumas, de bloqueios, pessoas que são bloqueadas, pessoas que às vezes são estacionadas. Querido, olha, nada no Senhor é estático, é movimento. E olha o que ele coloca aqui mais alto no versículo 37. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você percebe que hoje em dia as pessoas estão muito mais abertas para o Evangelho do que alguns anos atrás? As pessoas estão desejosas, querido. Desejosas pelo Evangelho. Amém. Pelo Evangelho. E olha, elas às vezes ficam à procura de uma palavra de Deus. Aleluia. E você tem essa palavra. Aleluia. Você tem essa palavra de Deus no seu coração. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Querido, olha, não é sobre uma performance. Não é sobre um talento. É sobre um coração incendiado. Amém. Isso que Jesus está falando, me dá um coração incendiado. Sabe o que John Wesley falava nos livros deles? Ele escreveu e ele falava, ele tinha essa mensagem no coração: Senhor, me dá 100 homens. Me dá 100 homens, que eu vou mudar essa geração. 100 homens. 100 homens para John Wesley, que possam fazer tudo, menos pecar. Que não tenham medo de nada, somente do pecado. A única coisa que pode parar o homem e a mulher é o pecado. O pecado te faz parar. Agora, um coração incendiado, meu irmão. Aleluia. Olha, você chega para as pessoas estão assim, desejosas por ouvir uma palavra. Aleluia. Aí você pode estar pensando assim na sua cabeça, às vezes mercadológica, às vezes na sua cabeça, às vezes é natural, limitada. Vamos dizer assim, limitada. Pastor, mas eu tenho minha vida também, meus filhos, e minhas finanças. Você acha que o Deus que te salvou, Ele não vai te prover? Aleluia. Cara, você acha que o Deus que te salvou não vai te prover? Um salário de 5, 10 mil, 2 mil, 3 mil, 20 mil. Para Deus não é nada. Não é nada. Só que Deus quer ver o seu coração primeiro. Deus quer chegar ao seu coração. Por isso que com o Senhor você precisa andar com Ele. Olha aqui, olha. Jesus não orou por mais semeadores. A colheita chegou e uma mensagem é uma mensagem empolgante. Eu notei algo aqui, ó. Quando nós ensinamos para a igreja, falamos para a igreja, olha, chegou o tempo de colheita. Eu já vi muitas vezes as pessoas falando, chegou o tempo de colheita. Aí as pessoas ficam empolgadas com essa mensagem da colheita, né? Agora eu vou receber, né? Chegou o tempo da colheita. Você já viu muitas as campanhas, né? O ano da colheita, aí os cultos ficam lotados, pastor. O povo vai colher, mano. Só que eles só esquecem o seguinte: que a colheita não vai pular na panela, não. Vai ter que ter alguém para lá colher aquilo e produzir aquilo. As pessoas querem receber, mas elas não querem dar. Só que a Bíblia fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber, Lucas.
Olha, receber uma bênção, mas Deus tem que te colocar numa posição de dar. Por exemplo, Lucas, se eu posso te dar 10 mil reais agora, você ficaria muito feliz de receber os 10 mil, né? Mas a condição de eu poder dar é muito superior. Se eu estou te dando 10, quanto que eu tenho? Ô papai! 1.000, 100 mil. Eu estou dando 10. A posição de dar é muito melhor do que de receber. A posição que às vezes as pessoas querem, eles ficam empolgadas com a colheita. Só que eu quero te empolgar a você ser aquele que colhe. Amém. Você vai ser aquele trabalhador que colhe para o Senhor. Não é colher para mim, é colher para o Senhor. Jesus estava pregando em um tempo de avivamento. Esse tempo aqui, que Jesus fala, cara, os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da seara que envia trabalhadores. Esse tempo era um tempo de avivamento, não era? Se ele está falando que os campos são brancos, é todo um tempo de avivamento. O que avivamento é? Pessoas confessando o pecado, abandonando o pecado. Avivamento não é fogo e glória, orar em línguas e rolar no chão, não. Avivamento é a pessoa mudar de vida. Amém. Mudar de vida. Eu era mentiroso, agora não muito mais. Eu roubava as pessoas, agora não roubo mais. Ah, pastor, mas você está falando isso da igreja? Pois é, tem gente da igreja que rouba. Rapaz, essa semana roubaram a torneira aqui da igreja. Levaram a torneira da igreja e levaram embora. Ontem eu fui lá, eu e o Fabiano, comprar a torneira no lugar de volta, Jesus amado. Mas é assim, a igreja de Corinto é assim. O apóstolo Paulo falou, irmãos, aqueles que roubam, não roubem mais. Está na Bíblia. Então, querido, olha, tem pessoas às vezes ainda com a mente às vezes retrógrada, mas a sua função e a minha função como líderes na casa de Deus, amém, e não é uma instituição não, tá? É líder do Senhor. Amém. É aonde você estiver, lá no seu trabalho, na sua casa, você vai ser aquele que vai ceifar, você vai arrancar os campos que estão brancos e vão entregar para o Senhor. Ah, pastor, mas fulano não quer, fulano não quer, querido. Olha, você prega para todos, mas pastoreia aqueles que querem ser pastoreados. Amém. A sua função é pastorear quem quer ser pastoreado. A sua função não é ficar pastoreando quem não quer ser pastoreado. Pastoreia quem quer ser pastoreado, querido. E pastoreia a ovelha sua também. Às vezes, numa ocasião, uma pessoa chegou perto de mim e ela quis usar o meu chamado para me confrontar. Ela falou comigo assim, mas você não é pastor? Você não deve estar me tratando desse jeito não, né? Você não é pastor? Eu falei para ela, bem falado, falei assim, eu sou pastor, não sou pastor. Porque se eu nem ovelha, essa é um bode. Você precisa ser ovelha. Você está querendo usar o meu chamado para querer me confrontar? Sabe? Se enxerga, filha. Se enxerga. Acorda, alô. Você não é crente não, filho. Falei igual o pastor André, você não é crente não. Entendeu? Tem gente que quer usar o seu chamado, pastor, para te confrontar. Quer usar o seu chamado para poder te colocar numa doutrina, num conjunto de regras. Você não é pastor, não, você devia fazer isso. Não devia fazer isso para você não. Quem devia fazer isso para você é você. Você devia acordar cedo e trabalhar. E fazer as coisas. Eu fui chamado para ensinar o evangelho. Você está aprendendo o evangelho? Você já aprendeu o evangelho de alguém? Agora você está querendo me cobrar de mim, do meu chamado, para eu poder fazer o que você devia ter feito lá atrás? Acorda, filho. Só que as pessoas às vezes esquecem ser um cordeirinho, querido, ser líder, ser homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus discernem as coisas de Deus. Amém. Você percebe, Mateus, quando a pessoa é um com você, quando a pessoa está querendo te sugar, está querendo fazer de você um profissional dela. Não entra nessa não, querido. Não queira pastorear essas pessoas. Por isso, nós precisamos proporcionar o ambiente da glória de Deus, porque é nesse mergulhado esse vaso, esse odre dentro do óleo do Espírito Santo, ele vai ser renovado. Amém? O material para o discípulo é o incrédulo. O material para o discípulo de Cristo é às vezes o crente natural, o crente carnal, o crente mental. Ele é o material para o discípulo de Cristo, para aquele que vai lá na frente e falar assim, olha, fulano está fazendo toda a diferença. Amém. Fulano, nossa, ele recebeu uma palavra de Deus, nossa, fulano foi usado por Deus na minha vida. Porque ele está com o coração alinhado. Agora, é de glória em glória. Olha aqui, olha, exemplo de uma criança quando nasce. Já falamos, nascer é um rompimento. Nós queremos ver as crianças, mas não queremos ver o parto. Nós queremos ver os meninos, mas não queremos ver o parto. Eu fui ver o parto. Não, parto não é brincadeira não, tá? Meu Deus. Os machão aí, Deus machão. Mulher deitada ali, vou falar para o seu irmão. Quando a pressão sobe, o médico começa a cortar. Rapaz,
começa a cortar as camadas ali, o menino sai para fora, a pressão vai lá em cima, depois abaixa, tira, faz aquela pressão, o bebê sai. Cara, Deus te chamou para ser não somente ser aquele que vai gerar, lançar a semente, porque tem muitas pessoas que pregam o evangelho, mas não quer gerar as pessoas. Porque gerar as pessoas para dar trabalho. Você precisa sentar com a pessoa e falar 1, 2, 3. Você precisa até levar um no médico. Alguns aqui eu já levei no médico. Alguns aqui eu já comprei remédio. Está sentado, está me vendo aqui. Eu já levei no médico e comprei remédio para ele. Ele está aqui, ó, remédio. Toma remédio. Pois é, isso é a função daquela que está gerando. Não é um título que faz, isso é um coração. É um coração que faz isso. Jesus ele fez isso comigo e com você. Só que as pessoas não querem fazer isso com as pessoas. Agora, é óbvio que você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa avaliar o que você está fazendo. Aleluia. Olha aqui, olha. Quando o povo passa por Canaã, o maná para de cair. Ó, que tremendo isso, né? No deserto era um rompimento. Quando o povo estava ali em Israel, ele estava ali em Jerusalém, no deserto, indo para o deserto, rumo a Canaã, eles para poder passar por Canaã, quando eles entraram em Canaã, o maná parou de cair. Muito provável que eles tiveram uma surpresa, né? Porque todo dia eles comiam do maná que descia do céu. Só que quando passou, eles começaram a ter que trabalhar, ter que plantar, ter que lavrar. O maná não caía mais. Entende? Isso é um rompimento na sua vida. Às vezes, quando você veio para Jesus, você nasceu de novo, você está caminhando, e aí agora você está amadurecendo na fé, e você está percebendo que, entenda uma coisa que eu vou dizer, quando você converteu, quando você chegava assim no ambiente, parece que as portas todas já abriam automaticamente. Mas agora, quando você é mais maduro na fé, pastor, as portas automáticas da sua vida, elas precisam de comandos. E elas vão se abrir por comandos. Amém. Só que antigamente era só a sua presença, Flávia. Era só você chegar que as portas eram abertas. Só que agora as portas requerem comando. E detalhe, o sistema de comando dela, para abrir essa porta para você passar, o programador diminuiu bastante a sensibilidade. Você poder chegar bem pertinho dessa porta e dar o comando correto e essa porta se abrir. Amém. Aí você vai passando. O que eu estou querendo dizer para você, quando você converte, as coisas parecem que são mais fáceis no começo. Só que quando você vai amadurecendo, você precisa aprender a operar pelo comando de voz. Senhor, haja, Pai, o Senhor me deu a direção de plantar essa igreja, o Senhor vai trazer as pessoas. Amém. Eu vou começar esse trabalho e o Senhor vai trazer as vidas para a gente poder pastorear e ensinar. Senhor, agora nós estamos precisando ir para um outro lugar e o Senhor vai trazer mais pessoas, Aleluia. mais lugares. Amém. Pai, o Senhor vai trazer ar-condicionado. Eu vou começar a olhar o ar-condicionado e o ar-condicionado vai chegar. Você já está vendo o ar-condicionado aí? Amém. Pode ver, está aí, eu tocando. Já estou sentindo 60 mil BTUs. Vou colocar um também para o pastor, aleluia. Precisa, né, com os ministros, né? Os meninos ficam derretendo Jesus no violão, não, Lucas? O Lucas traz 10 roupas. Traz uma roupa no começo, uma roupa no meio e uma roupa no fim. O pessoal até pensa que é moda, né? Parece que o ministro é metido lá. Toda hora tira uma roupa, né? Porque está encharcado, querido. Eu preciso de trocar de roupa, senão ele não consegue cantar no outro dia. Então é assim, olha, você vai crescendo na fé. Amém. Eu quero falar para você, querido, olha, isso é maturidade. Amém? Quando o povo passou de Canaã ali, quando eles chegaram em Canaã, eles precisavam começar a trabalhar. Só que às vezes muitas pessoas que estão com você, elas não vão querer trabalhar. Não, mas eu queria que caia do céu, que não vai. A fé não é isso. Entenda uma coisa, você está na graça, amém? Amém? Nós estamos na graça de Deus. Mas olha, a graça ela só opera por meio da fé, e a fé opera pelo amor. Amém. Você precisa entender que na graça, o que abre o baú a graça, Sara, é você sentado num baú de tesouro. A fé é você pegar a sua mão e abrir o baú e pegar o que está lá dentro. Uau. É pela fé que você vai agradar a Deus. É pela fé que as portas vão se abrir. É pela fé que as pessoas vão se associar a você. Aleluia. É pela fé que você vai viver o novo de Deus. É pela fé que você vai romper essas suas estruturas velhas. Você precisa tomar a decisão de romper com o velho. Pastor, mas romper com o velho significa às vezes romper com as mesmas amizades. Deixe as amizades. O meu romper com o velho às vezes é romper com aquelas conversas, com
aqueles filmes, com aquelas séries que eu assistia. Abre mão disso tudo, para deixar o novo de Deus entrar. Ah, pastor, mas o meu romper com o velho é abrir mão do meu conforto, do meu lazer, para receber uma célula na minha casa, ou sair da minha casa para liderar uma outra célula. Rompe, Amém. porque é nesse lugar que Deus vai te guardar. Aleluia. É servindo pessoas que Deus vai te honrar. Não é servir a si próprio. Tem gente que quer ser crente para servir a si próprio. Ah, o meu casamento, querido, Deus sabe das suas necessidades, mas vai se envolve com aquilo que está no coração dele, que não vai te faltar nada. Amém. Se envolve com o que está no coração de Deus, que não vai te faltar nada na sua casa. Amém. Quando você faz conta e abre, e olha, querido, se você fizer conta, a conta nunca vai fechar. A conta não fecha. Fecha não. Eu já tentei. Eu abri mão, já desisti. Eu já tentei, já desisti. Falei, não vou fazer conta mais não. Não fecha. É loucura. A fé é loucura, querido. Nunca vai fechar a conta. Mas você precisa depender de um Deus que trabalha quando você descansa nele. Olha, por que Deus quer ampliar o seu povo? Por que Deus quer crescer? Em toda mudança de estação é mais difícil para quem está acostumado com a terra atual. Uau, esse aqui eu preciso de anotar. Em toda mudança de estação, em todo crescimento, é mais difícil para quem está acostumado com aquele outro lugar. Geraldo, quando há uma mudança, para quem está acostumado com aquela vidinha ali, assim, por exemplo, na célula, na igreja, igual, por exemplo, nós estamos vivendo aqui uma visitação com nós outros. Vocês têm percebido que toda semana vem gente nova? Olha, o que eu falei para vocês já aconteceu. A irmã está aqui, ela estava passando na rua ali com as compras, eu vi você atravessando do lado de lá, e aí ela foi atraída pela presença de Deus e entrou aqui para cá. Ela não foi convidada, mas ela veio. E é assim que Deus faz. Quando a unção está fluindo, as pessoas são atraídas. Só que quem está ali e está acostumado com o banco dele, porque ela comprou essa cadeira. Eu estou acostumado a sentar nessa cadeira. Quando eu chego, eu quero já que ela esteja limpa e preparada. Se eu chegar e tiver alguém no meu lugar, na minha cadeira, eu não vou gostar. Ou seja, quem já viu gente assim? Senta no mesmo lugar. Ninguém de perto é normal, Camila. Tem gente que só dorme lá na cama, bota o chinelo no mesmo lugar, na mesma posição, a escova dela assim certinho. Isso não é coisa de gente normal, não. Eu chego na casa, só para quebrar o gelo, eu chego na casa do meu. Pegou aí? Pegou? Não, tem gente aqui demais assim. Meu Deus, não pode mexer em nada, não. Eu chego na casa do meu cunhado lá, né? Aí a gente almoça lá às vezes. Aí eu falo com o Miguel, que está no som: Miguel, cadê minha escova de dente? Ele falou: que escova de dente? A sua, eu vou escovar com ela. Eu falo: credo! Brincando com ele, né? Mas eu sempre saio com a boca bem cheirosa. Brincando com ele, zoando ele. Mas as pessoas às vezes têm essa dificuldade de o novo de Deus chegar, porque estão acostumados com a vida velha. Eu quero falar para você, querido: abre mão do velho, deixa o novo de Deus chegar. Vai chegar muita gente nessa igreja. Vai lotar. Vai lotar. Todo dia que você chegar vai ter uma pessoa diferente do seu lado. Você vai ter que levantar e falar assim: eu preciso conhecer aquela pessoa, eu preciso conhecer aquela pessoa. Sabe por quê? Nós estamos nesse negócio de ampliar o reino de Deus. Aleluia. Sabe, de fazer a colheita do Senhor, de ser o trabalhador que Jesus olhou. Jesus falou: orem ao Senhor para que venham mais trabalhadores. Eu e você somos resposta dessa oração. Você é a resposta. Você é aquele que vai ceifar no hospital. Você é aquele que vai ceifar na sua empresa. Você é aquele que vai ceifar no seu negócio. As pessoas vão olhar para você e falar assim: esse cara é diferente. Esse cara faz negócio diferente. As coisas dele que ele coloca a mão é diferente. Olha, eu coloquei os móveis dele aqui. Quando eu coloquei ele aqui para trabalhar, tudo mudou. Prosperidade chegou, paz chegou, alegria chegou. Aleluia. Você não é parte do problema, você é parte da solução. Posso falar amém? Você não é parte do problema, você é parte da solução. Você é aquele que integra a pessoa. Ah, pastor, mas nem todo mundo pode integrar. A gente precisa avaliar, querido, avalia. Use os seus parâmetros, mas querido, passe pelo filho do Espírito Santo. Oh, querido, ore ao Senhor da Seara. Fala: Senhor, o que o Senhor quer me fazer com a vida dessa pessoa aqui? O Senhor quer me usar para abençoar a vida dele? Para liberar uma palavra sobre ele? Olha, se tem medo de gigantes, não pode pedir ao Senhor para ser promovido. Se você tem medo de gigante, você nunca vai entrar na terra prometida. Nós essa semana estava lendo lá em Números 13, se não me engano, Geraldo, na hora quando os discípulos que foram enviados por Moisés para Canaã, eles chegaram lá e viram os gigantes, viram umas frutas, e muitos deles ficaram indignados, né, com aquilo lá que estava acontecendo, e começaram a espalhar no meio do arraial uma conversa: nós vamos morrer, vamos levantar um outro líder aqui, porque esse líder Moisés está doido.
Está querendo levar a gente para esse lugar lá onde tem gigante. Eles vão comer a gente. Só que é o seguinte, chegou determinado momento, sabe o que aconteceu? Josué e Caleb rasgou a roupa. Isso fala de uma liderança indignada. Gente indignado rasga a roupa. Eu quero dizer com isso, vou rasgar essa prática velha. Vou falar assim, quer saber uma coisa? Rapaz, Josué e Caleb rasgou a roupa. Eia, o Senhor é conosco. Deus é conosco. Nós vamos entrar nessa terra, nós vamos desfrutar, e nós vamos pegar esse pão, comer como pão. O Senhor é conosco. Se o Senhor se agradar de nós, essa foi a demanda dele. Se o Senhor se agradar de nós, aleluia. Uau, querido. Se o Senhor se agradar de você, Fernando, nada te para. Amém. Nada te para. Se o Senhor se agradar da sua fidelidade, do seu coração, de você ser fiel no pouco. Olha, eu estou aqui nessa função aqui no hospital, mas eu sou fiel aqui, olha. Sou fiel no meu horário, sou fiel com a minha liderança, eu sou fiel no meu trabalho, eu faço aquilo com excelência. Eu falo aqui, não fico aqui murmurando, nem falando mal de liderança. Se eu não estou satisfeito naquele lugar, eu saio dali, querido. Sai do lugar se você não quer, se não é bom para você, sai de lá. Você merece um lugar melhor. Você é muito melhor do que você está imaginando. Aleluia. Eu quero falar para você, Deus dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. Cuidado. Se você se achar que você é melhor que o outro, você pode ficar mais um tempinho lá na prisão. Você pode ficar um tempinho lá esperando para poder amadurecer um pouco mais. Agora, você não precisa ser bobo. Não seja bobo, seja crente, cheio do Espírito Santo. Amém. Ensina as coisas, relaciona com o Espírito, mas não queira o lugar de outra pessoa. Deus tem para você. Deus tem para você um lugar, uma posição, um tempo oportuno. E quando o tempo chegar, não se acha melhor que ninguém que não chegou ainda. Porque também é um desafio. O desafio também não é só chegar lá. Quando você chega lá, quando você é promovido, há um desafio também para você, de você permanecer com o mesmo coração. Querido, eu percebo que homens, olha, todas as pessoas que sabem que lidam com fortunas, e são pessoas, entende? Madura. O dinheiro vai vir para a gente madura, né? Quem sabe lidar com o dinheiro, ele não se ensoberbece. Tem gente que quando recebe um pix de um valor a mais, já fica todo, mexe com as emoções dele. Querido, cuidado, o dinheiro é um Deus, e ele pode querer te dominar, ele vai querer te dominar. Você precisa dominar ele. Se você fica mais feliz quando você recebe dinheiro, o dinheiro te domina. Cuidado. Se você fica mais extrovertido quando você está com o bolso cheio e muito abatido quando você está passando por situação, o dinheiro é seu Deus. Eu quero falar para você, você vai precisar tomar uma decisão de destronar esse. Eu estou falando com pessoas aqui pelo Espírito. O Espírito Santo falou comigo, eu estou falando com pessoas aqui pelo Espírito. Se o dinheiro te faz o seu senso de humor, o seu temperamento ser alegre ou diminutivo, é porque ele é o seu Deus ainda. Você precisa destronar o dinheiro. Amém. Como é que destrona o dinheiro? Sendo generoso. Aleluia. Não tem jeito. Não tem jeito. Aleluia. Estou terminando. Aleluia. Oh, glória. Tem tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Não é Bíblia não, mas cabe no momento. Lê lá, vai lá em Malaquias 3,10. Deixa eu ler para você Malaquias 3,10. Não vou falar sobre dízimo e oferta, não vou falar sobre outra coisa. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão na minha casa. Se o fizer, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês e derramarei todas as bênçãos, que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham à prova. Olha essa tradução aqui, é NVT. Deixa eu ver, está projetando não, né? Mas tem traduções diferentes, tudo bem. Malaquias 3,10. O que eu quero atentar com isso aqui? Primeira coisa que eu quero ensinar para você aqui, olha, janela não dá para abrir para o lado de fora. A janela da sua casa dá para abrir para o lado de fora? Dá? Sua casa? Aleluia. Janela não se abre para o lado de fora, não. Janela só se abre para o lado de dentro. Então, dízimo e oferta abre janela que só se abre pelo lado de dentro. Quem tem que abrir a janela do céu não é você que vai romper as janelas, é aquilo que você faz que vai abrir a janela do céu. Amém. Janela, Geraldo, só abre por dentro. Então Deus tem que abrir a janela do dentro, por dentro, para as bênçãos de Deus chegar até você. Pega isso. Só que tem muita gente querendo arrombar a janela do lado de fora. Senhor, me dá. Eu estou precisando, Senhor, não está vendo, minhas contas estão vencendo. Não vai abrir janela. O que vai abrir janela é o seguinte: Pai, graças te dou. Obrigado por isso que eu tenho aqui, Senhor. Amém. Pai, multiplica isso que eu tenho nas minhas mãos. E eu vou ser fiel ao Senhor. Amém. Com isso que eu tenho. E seja fiel. Tira a parte do Senhor
Tira a parte do Senhor e seja fiel naquilo que Deus chamou. Amém. Aí você vai ver a janela do céu escancarando sobre você. Amém. E Deus quer fazer. Deus quer fazer. E olha o que Ele quer fazer. A bênção é tão grande, Carlos, que olha que o versículo diz: derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardar. Uau, quando eu li isso aqui ontem à noite, eu estava orando, eu li isso aqui ontem à noite, eu fiquei até 2 da manhã ontem, não consegui dormir. Depois que eu li esse versículo, Deus me lembrou e falou assim: nossa, meu Deus, o que é esse negócio aqui? Aí eu lembrei daquela mulher, da viúva de Serepta, enquanto ela pegou vasilhas, ela colocou as vasilhas e tinha azeite. No dia que ela terminou as vasilhas, terminou o azeite. Enquanto tiver vasilha na sua vida, e vasilhas são pessoas, vai ter azeite. Você quer prosperar? Você quer ter uma liderança extraordinária no ano de 2023? Amém. Você quer ter a sua casa abençoada? Amém. Se cerque de pessoas, se cerque de vasilhas. Amém. O que as pessoas às vezes no mundo fazem? Elas se enriquecem, constroem mega casas e moram sozinhas nessas casas. De casas gigantes e ficam sozinhas. O que o Senhor faz? Ele pega, passa pela cidade e vê Zaqueu montado em cima da figueira, e a figueira representa a lei. E ele fala: olha, desce daí, dessa altura, dessa lei, e vem que eu quero estar na sua casa hoje. A graça entra para a casa de quem não merece e faz uma festa. Amém. É isso que Deus quer fazer com você. Aleluia. Quando você se envolver com a vida da igreja, quando você se envolver com a liderança, quando você se envolver com abençoar pessoas, se cercar de pessoas, são vasilhas que Deus vai trazer, vai encher do óleo. No dia que você precisar, essas vasilhas vão ser a resposta à oração do Senhor. Aleluia. Essas vasilhas vão trazer uma palavra para você, Paulo. Essas vasilhas vão às vezes lavar uma louça para você, arrumar um quarto para você. No dia que você não puder. Eu já vivi isso na minha casa, quando minha esposa estava internada, 63 dias, as irmãs, nem um dia deixou minha esposa dormir sozinha no hospital. 63 dias, 63 revezamentos. As irmãs iam para lá e dormindo com ela, orando com ela. Irmãs que hoje eu não tenho mais convívio, mas eram como anjos na minha vida. Eu não esqueço nenhum rosto de cada um delas. Todas as vezes que eu passo para elas, eu passo pela rua, eu vejo elas, eu abençoo, eu libero uma palavra. Quando eu lembro dela, eu oro por elas. Algumas delas eu mando mensagem. São vasilhas. E olha, querido, você pode pensar que você está fazendo algo para mim, mas você está fazendo algo para Deus. Deus não dorme. Você está fazendo algo para Deus. Deus não dorme. Ninguém ganha de Deus no oportunidade. Lucas Rosa, vem para cá. Vamos ministrar aqui um pouquinho. Eu quero orar por você. Você está numa imersão e vai ter essa intensidade. Aleluia. Quando o Lucas vai vir, eu vou falar mais um texto. Abre lá em 2 Crônicas 2:32. 2 Crônicas 2:32. Aleluia. 2 Crônicas 32, versículo 27. Ezequias era muito rico e respeitado. Construiu depósitos especiais para guardar prata, ouro e pedras preciosas, especiarias, escudos e outros objetos de valor para lhe pertenciam. Versículo 28. Também construiu armazéns para guardar cereais, vinho novo e azeite, e fez muitos estábulos para gado e currais para ovelhas. Construiu cidades, administrou muitos rebanhos e gados, pois o Senhor deu grande riqueza. Deus deu riqueza a Ezequias para construir. Deus vai te dar riqueza para construir. Quem vai te dar riqueza? Tem gente que às vezes pensa: fulano não está na igreja, mas está prosperando. O diabo dá riqueza para as pessoas também. O diabo dá riqueza para a prisão. Não avalie sua vida com a vida do ímpio. O ímpio às vezes está lá com dinheiro, mas ele está preso com dinheiro. Ezequias não queria desperdiçar a bênção. Ezequias ele era um bom administrador. Ele não desperdiçava a bênção. Deus não vai desperdiçar a bênção na sua vida. Sabe por que Deus vai... Lucas, tem pessoas que estão na esquina para poder receber algo de Deus, mas porque o coração não está alinhado, não recebe. Por que o coração é alinhado? Olha, meu coração está alinhado é com Deus, não é com o Jean, Sueli, não é o Jean, é Deus. Minha aliança é com Deus, não é com Gabriel, não é com o Lucas, é com Deus, não é com a Fabiane. Ela é beneficiada nessa aliança. Deus não vai desperdiçar a bênção sobre a sua vida.
com o seu coração alinhado com o coração de Deus, Deus vai liberar as bênçãos dele sobre a sua vida. Aleluia. Porque sabe que agora vai voltar para ele. Obrigado. Quando as pessoas olharem para você, vai falar assim: olha, ele não podia fazer isso. Olha aí, ó. Esse menino ele era presidiário, ele estava preso. Ele estava preso na cadeia, agora não teve, agora ele é líder, toca bateria, ele lidera pessoas. É isso mesmo. É isso. Era aquele que às vezes era cometido de adultério, aquele às vezes que às vezes era mentiroso, que era fraco. É esse tipo de gente que Deus está usando. Aleluia. É gente, Carlos, que foi lá atrás, foi tido como adúltero, que às vezes mau administrador. Pois é. Na segunda chance ele pegou essa oportunidade. Falou assim: eu não vou retroceder. Obrigado, papai. Pai, eu vou te dar aquela do Senhor. E eu vou multiplicar os talentos por esse. Alguns ele deu 3, outros deu 5, outros deu 1. Ele não ande com a barra querendo enterrar dentro de Deus e deu. Fala assim: Senhor, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar seu sangue. Eu vou multiplicar. Eu vou derramar na presença de Deus. Senhor, mas eu não sei como fazer. Mas o Senhor quer te ensinar. O Senhor quer te chamar para um lugar onde você quer te chamar para um lugar onde que só a presença dele importa. Talvez você já esteve nesse lugar, mas saiu de lá por causa de alguém que te chamou. Às vezes você entendeu que para mim esse negócio não dá, mas eu quero ser empresário, ser rico. Eu quero mesmo fazer grandes coisas. Pastor, eu quero mesmo eu quero dar ofertar o dinheiro, mas o Senhor não quer o seu dinheiro, ele quer o seu braço. Espírito Santo, eu não vejo pessoas, eu vejo propostas. Quando eu vejo Mateus, eu vejo mais de centenas de jovens, pessoas que às vezes estão ali, sabe, prestes a entrar no mundo do crime, e você chegar e falar assim: não vai, o que eu fui não é bom, mas olha aqui meu casamento hoje, olha a vida dos meus filhos hoje, olha a minha vida, olha para mim, funciona. Por isso que o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou Deus. A sua vida é padrão do Evangelho. Amém. A Bíblia fala: torna-te padrão, torna-te pois padrão. Não seja covarde, não se exime da sua responsabilidade. Amém.